Glória a Deus. Muitas vezes nós vamos até Deus com a crista muitas vezes muito alta. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Às vezes a gente não verbaliza, mas inconscientemente muitas vezes a gente vai nessa segurança. Eu sou pastor, eu nunca me desviei. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tive nenhuma recaída. Eu nunca mais fumei, eu nunca mais traí a minha esposa, eu nunca mais fiz coisas erradas. Eu estou na igreja. Eu já vi tanta gente dizer: pastor, depois que fulano veio para a igreja, ele mudou tanto, ele melhorou bastante, ele já não fala mais palavrão. E muitas vezes a gente dobra o joelho, a gente vai para Jesus nessa confiança, porque fizemos boas obras, porque ajudamos muitas pessoas, porque estamos envolvidos na obra, na igreja, somos líderes, ganhamos almas, evangelizamos, fazemos tanta coisa. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus, a partir de hoje, só vá a Deus pelo sangue. Só vá a Deus pelo sangue. Esse é o tema da mensagem de hoje. Vá a Deus pelo sangue. Não vá confiando no seu potencial, não vá confiando nas suas boas obras, não vá confiando no que você já fez, porque nada do que nós já fizemos ou vamos fazer é o suficiente para nós sermos regenerados, para nós sermos salvos, para nós sermos curados. Nós só estamos aqui por causa do sangue de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue, derramado na cruz. Tudo, diga comigo, tudo é pelo sangue. Nada é por qualquer outra coisa, tudo é pelo sangue. Não acha que fulano vai ser curado porque ele é bonzinho. O fulano vai ser curado porque ele tem o título de pastor. Fulano vai ser curado porque ele é fiel nos dízimos. Fulano vai sair dessa porque ele é uma boa pessoa. Já vi tanta gente falar: é uma boa pessoa, pastor, Deus é com ele. Não, Deus não é com ninguém porque essa pessoa é uma boa pessoa. Deus é com a gente por causa do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, que derramou na cruz do Calvário. Quem está me entendendo, diga amém. O sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder pacificador. O sangue do Senhor Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder, o quê? Pacificador. Olha o final do versículo 20: estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Quando o homem pecou, o homem estabeleceu uma guerra. Quando Adão pecou, Adão estabeleceu um caos na humanidade. Gente, muitas vezes a gente não tem noção do estrago que um pecado faz. Se eu cometer esse pecado e eu sou um líder na igreja, o pastor vai me disciplinar, vai me deixar afastado por um tempo. Não é só isso não. Se fosse só isso, estava bom demais. Quando Adão pecou, ele trouxe caos não só para a vida dele, não só para os seres humanos, mas ele trouxe caos em toda a humanidade, em toda a natureza. Por isso que o texto diz assim: trouxe a paz, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Essa paz não é só entre o homem e Deus, essa paz é entre a natureza e Deus. Criou um caos geral. Por isso que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Muitas vezes quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Deus amou as pessoas também, mas Deus, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Deus amou tudo que há nesse planeta, tudo que há nessa terra. Porque quando o homem pecou, a natureza ficou descontrolada. A natureza ficou descontrolada, a temperatura ficou descontrolada, os animais selvagens ficaram descontrolados, tudo descontrolado por causa de um pecado. Então preste atenção: quando o homem pecou, ele gerou um caos. Romanos capítulo 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastado. Agora existe um abismo entre Deus e o homem. O homem não pode chegar até Deus porque ele pecou. Deus não pode chegar até o homem porque o homem está em pecado. Um abismo. E o homem está nesse abismo.
A natureza está nesse abismo. Então preste atenção, primeira coisa que eu gostaria que você anotasse: o sangue de Cristo faz a paz com a lei, cumprindo o preceito que havia sido quebrado. Qual foi esse preceito que havia sido quebrado? A aliança de Deus com o homem. O homem, por causa do pecado, ele quebrou uma aliança. Agora existe um abismo entre Deus e o homem, mas através do sangue da cruz de Jesus, Deus fez a paz, reconciliando todas as coisas consigo mesmo, reconciliando os seres humanos, reconciliando a natureza, reconciliando tudo, céus e terra, com Ele mesmo. Ninguém era capaz de criar essa reconciliação. Ninguém era capaz. Por exemplo, se houver algum desentendimento entre qualquer pessoa aqui, ou qualquer autoridade, em qualquer esfera da sociedade, nós vamos parar para julgar e dizer assim: quem pode intermediar a paz? Quem pode? Será que o pastor pode ir lá ajudar? Será que fulano pode ir lá ajudar? Uma desavença entre os poderes, os 3 poderes da nação. Quem pode ir lá fazer a ponte, fazer esse meio de campo para que os poderes se entendam? Preste atenção, no mundo espiritual, com relação a Deus e o homem, só existia uma pessoa que poderia fazer essa reconciliação: Cristo Jesus, o Filho de Deus, só. Então preste atenção, o homem, ele está agora nesse abismo. Ele está diante de Deus. E hoje eu lendo e meditando no livro de Oséias, eu comecei a me emocionar como que Deus é maravilhoso, como que Deus é lindo. Às vezes a gente expressa isso, mas a gente não tem um entendimento muitas vezes profundo da beleza, do amor, da graça desse Deus maravilhoso. Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1, olha a forma que Deus se expressa para com Israel. Ele diz assim no versículo 1 de Oséias, no capítulo 11: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem o curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei a alimentá-lo. Acaso não voltarão ao Egito? E a Síria não as dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se. Deus está dizendo assim: desde quando Israel era menino, eu que ajudo Israel, eu amo Israel. Esse Israel hoje somos nós. Eu que ajudo Isaac, eu que ajudo Anderson, eu amei a Adriana, o Viana, eu peguei pelas mãos, eu ensinei a andar. Com amor eu me inclinei para o alimentar. Olha como Deus é lindo. É mais ou menos como a gente vê muitas vezes uma mãe, um pai fazer com o filho. Então preste atenção, o homem agora está nesse caos. Deus quer abençoar o homem, mas não pode. Deus quer estar com o homem, mas não pode por causa do pecado. O homem precisa de Deus, mas não pode se aproximar por causa do pecado. Aí encontra-se um paliativo, essa antiga aliança. Qual que é o paliativo? Sangue de animais, sangue de bode, sangue de uma pomba, sangue de uma ovelha, para remissão de pecado. Mas como eu disse semana passada, o sangue de nenhum animal era capaz de purificar uma vez por toda a humanidade. Somente o sangue do precioso Senhor Jesus Cristo. Aí Deus Pai, com esse amor, Ele diz assim: eu preciso resgatar os meus filhos, eu preciso trazer para perto de mim. Já viu um pai quando o filho está longe e está passando necessidade, está passando dificuldade? O pai e a mãe dizem assim: eu preciso trazer esse menino para perto de mim,
Eu preciso dar uma atenção, eu preciso dar um cuidado. A mãe e o pai faz o que não pode para trazer o filho para perto. Eu já presenciei muitas mães que os filhos foram presos. Eu já vi uma mãe vender tudo que ela tinha para tirar o filho da cadeia. E quando ela não tinha mais nada para vender, ela começou a pedir emprestado. Eu vi o casamento dessa mulher acabar. Eu vi essa mulher morrer por causa do filho preso que ela queria livrar da cadeia. Agora, você imagina, nós somos humanos, somos tão limitados, e somos capazes de fazer isso para os nossos filhos. Imagina Deus para conosco. Deus vê o homem matando animal, derramando sangue, mas não resolve o problema dele. Todo dia ele tem que fazer um sacrifício. Ele vai adorar, mas ele nunca consegue adorar 100%, porque sempre tem pecado para ser perdoado. Aí Deus olha dos céus e diz: eu preciso fazer algo de uma vez por todas. E com sangue de animal não vai ser possível. Somente com o sangue do meu filho amado. E aí ele envia Jesus Cristo em forma humana aqui nessa terra. Por isso que Isaías vai dizer: um menino nos nasceu e o filho nos foi dado. O menino nasceu, mas o filho, Cristo, o Pai deu. Consegue entender? Consegue interpretar o texto? O menino Maria gerou. Maria não gerou Cristo. Maria gerou um menino, a criança. O Cristo, o Deus vivo, ele foi dado. Então preste atenção, nós precisamos entender o poder do sangue. O sangue de Cristo, segunda coisa eu gostaria que você notasse: o sangue de Cristo traz paz à consciência culpada. O sangue de Cristo traz paz à consciência culpada. Creio que uma das razões pelas quais tantos cristãos andam por aí se sentindo tão culpados é porque não conseguem magnificar o sangue de Jesus, entender o poder do sangue de Jesus como deveríamos entender. Se os crentes realmente conhecessem o poder do precioso sangue de Jesus Cristo, eles não teriam mais uma consciência culpada. O que mais a gente vê hoje? Ah, pastor, eu não estou preparado. Não, eu ainda preciso me livrar de tal coisa. Não, eu ainda preciso melhorar. Eu preciso ainda caminhar mais com vocês. Não é comigo que você precisa caminhar. Você precisa caminhar debaixo do poder do sangue de Jesus. Você pode caminhar com o pastor e nunca ser salvo. Você pode morar dentro da igreja e nunca estar preparado. Você pode chegar aqui hoje pela primeira vez, entender o poder do precioso sangue de Jesus, e você ser lavado, remido, purificado, santificado de uma vez por toda pelo sangue de Jesus. Quando nós temos esse entendimento, tudo muda na nossa vida. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Vamos ler alguns versículos, você pode acompanhar aqui no telão. Hebreus 10, versículo 1 até o 22. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, no Antigo Testamento, os homens nunca eram aperfeiçoados para adorar, porque a lei nunca foi o suficiente, o sangue de animal nunca foi suficiente. Versículo 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Concorda? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Irmãos, se você se arrependeu de um pecado, se você se arrependeu, abandonou, e você ainda se sente culpado, é porque você ainda não entende o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Isso é forte. Você sabe que muitas mães, muitos pais não conseguem corrigir os filhos por causa de um erro que eles cometeram lá na juventude. Um dia, a mãe conversando com o filho, com a filha, conta o que ela fez, um aborto. Ela teve uma relação sexual antes do casamento, ela se envolveu com vários homens, e um dia ela conta. E o diabo pega isso e mantém ela acusada, e por causa disso ela não tem coragem de corrigir o filho, de ensinar o filho.
Então a filha aos 15 anos quer namorar? Ela diz, mas eu namorei também, né? A filha quer levar o namorado para o quarto, né, para casa dela. Aí ela diz assim, mas eu também transei quando eu tinha 15 anos. Está na igreja, às vezes lidera na igreja, às vezes está em cima do altar, mas ainda assim vive debaixo de uma culpa maligna do inferno. Deixa eu te falar, se você entregou a sua vida para Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você entendeu o poder do precioso sangue de Jesus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele levou aquele que foi pendurado no madeiro, levou sobre si toda a nossa condenação, passado, presente e futuro. Nós estamos livres debaixo do sangue de Jesus. Nós precisamos entender isso, mas é uma estratégia do inferno, que aí Satanás vai perpetuando nas famílias, Satanás vai destruindo os lares. O pai vê o filho fumando, o pai vê o filho bebendo, e ele diz, eu não posso corrigir, porque eu também fiz a mesma coisa quando eu tinha a idade dele. Só que quando você tinha a idade dele, você não tinha Jesus. Quando você tinha a idade dele, você não entendia o poder do sangue. Quando você tinha a idade dele, você não estava debaixo do sangue precioso de Jesus. Hoje você é uma nova criatura, nem o Senhor Deus lembra mais de seus pecados. Aleluia. Precisamos nos apropriar do poder do sangue. Versículo 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Versículo 6, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer tua vontade, ó Deus, disse Jesus. Versículo 8, primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer Ele cancelou a aliança que tinha que matar sangue de animal. Tem religião até hoje que mata sangue de animal na encruzilhada, faz sacrifício com bode, com galinha, perda de tempo. Com todo respeito a quem faz isso, é porque não teve entendimento da palavra de Deus. Não resolve nada, é só perda de tempo. A Bíblia diz, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela primeiro para estabelecer o segundo. Cancelou aquela velha aliança. Esquece, irmãos. Tem gente que ainda está lá no Antigo Testamento. Tem gente que ainda está lá na lei de Moisés. Ei, agora nós estamos debaixo da graça. A lei é uma sombra, é só para a gente lembrar quem nós éramos, debaixo do que nós estávamos, e para mostrar que agora nós estamos santificados e purificados, que agora nós somos uma nova criatura, porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Fomos o quê? Fomos o quê? Por meio do sacrifício do corpo de quem? Oferecido uma vez por todas, irmãos. Ô irmão, preste atenção. Se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus de novo, não dá para ter mais essa de eu caí outra vez. É uma vez por todas. Ah, pastor, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas se você fortalecer o Espírito vence a carne. O fato da carne ser fraca não é desculpa para você pecar. Você não pode se nivelar pela fraqueza. Você tem que se nivelar pelo poder. O Espírito tem que estar forte. Nós precisamos entender isso. Dia após dia, todos os sacerdotes apresentavam-se e exercem os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover. Cadê? Vamos lá, gente, trabalha aí comigo junto. Que nunca pode remover pecados. Tem gente que vive uma vida cristã só de sacrifício. Você encontra ele hoje, ele diz assim, irmão, como que tá, pastor? Estou na prova, estou no sacrifício, estou indo orar toda hora, de madrugada, estou subindo no monte, vou dar uma oferta extraordinária e vou fazer, eu fiz um voto com Deus, a vida inteira assim. Irmãos, deixa eu te falar, o maior sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. Ele fez o maior para agora você viver o melhor.
Tem gente, aí você encontra a pessoa daqui a 10 anos, ela está com a mesma ladainha, a mesma conversa, a mesma história. Olha aqui, a Bíblia diz: repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, este quem? Jesus. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus e está lá esperando até o grande dia. Porque foi feito uma vez por todas. Versículo 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, olha aqui, preste atenção. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo o quê? Quem está sendo santificado? Diga eu. Quem está sendo santificado? Eu. Ele aperfeiçoou. É mais ou menos assim para nós entendermos. O carro está quebrado. Você está na estrada, você quer chegar ao seu destino. Aí você encontra aquele mecânico da estrada que sabe de tudo e não consegue resolver nada. Quem já pegou esse mecânico aí? Pronto. Mas fazer o que? Você está perdido ali, não tem ninguém para te ajudar. Apareceu o cara, está sujo de graxa, tem a ferramenta, você deixa ele mexer. E ele diz assim: eu vou trocar aqui e tal, pelo menos dá para você chegar na próxima cidade. Quando você chegar na próxima cidade, ou no próximo posto de gasolina, aí você compra a peça tal, você vai no mecânico tal, e você deixa o carro 0 bala. A Bíblia está dizendo aqui, olha, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou. Pegou nós que estávamos quebrados, nós que estávamos no abismo, pegou agora e colocou na presença de Deus. A gente não podia chegar a Deus, agora a gente tem contato com Deus. E esse Deus maravilhoso vai nos santificando e nos aperfeiçoando até o grande dia, onde receberemos a estatura de varão perfeito e vamos morar eternamente com Ele. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em obras. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos o quê? Estamos sendo aperfeiçoados. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção, eu estou sendo aperfeiçoado. Você só vai ser aperfeiçoado se você avançar. Se toda hora você está cometendo o mesmo erro, você nunca vai ser aperfeiçoado. Você imagina, eu estou tentando levantar essa parede, aí sempre quando chega 1 metro de altura ela cai. Aí eu levanto de novo, chega 1 metro de altura ela cai. Eu falo: mas peraí, eu preciso amarrar essa parede direito. Eu tenho que ver como que está essa massa, qual a qualidade desse cimento. Eu tenho que levantar uma coluna. Então quando você vai entender que eu estou avançando nessa parede? Quando passar de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, chegar até o pé direito desejado. Se toda hora você chegar aqui, todo dia, a parede só está com 1 metro, ela não está avançando. Quem está me entendendo diz amém. Se eu estou cometendo o mesmo pecado sempre, eu não estou sendo aperfeiçoado. Eu tenho que avançar. O Espírito Santo testificou em mim, através de alguém, ou ele direto comigo, que eu pequei, que eu falhei, eu me arrependo, eu abandono esse pecado e eu avanço. Amanhã o Espírito Santo me revela outro, eu me arrependo, eu abandono, eu avanço. Eu vou crescendo de glória em glória, até chegar ao grande dia. Tem gente que fica dando desculpa o tempo todo: mas eu estou em obra, mas essa obra nunca avança. Parece obra pública, pô. Deixa eu te falar, nós somos chamados para avançar. Tem gente que está na igreja há trocentos anos, gente, não faz nada, só vem na igreja, recebe a palavra, canta o louvor, dá dízimo, dá oferta e vai embora. Pelo amor de Deus, gente. Imagina se você tivesse assim desde quando você nasceu biologicamente. Todo dia você acordava, tomava uma madeira, comia, fazia cocô, e comia de novo, dormia, acordava, fazia cocô. Imagina. Iam falar o que de você? Iam falar: pastor, tem problema, vive em estado de vegetativo, não produz, não cresce, já fazem 10 anos que nasceu, mas continua um bebê. Espiritualmente tem gente que está assim, já está 10 anos de convertido, mas ainda está como bebê. Oh pastor, ora por mim, oh meu Deus, oh Jesus, e não sei o que, oh diabo. Espera aí, gente,
Já passou da hora do diabo fugir de você. Sabe o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele, fugirá de vós. Quem tem medo do diabo? Nem levanta a mão, hein? Porque não é para crente ter medo de diabo, não. O crente tem que falar no poder do sangue de Jesus e o diabo, Lembra, Leandro? A gente estava indo para o Rio, paramos na clínica de recuperação. Quando eu pensei que estou indo embora, a mulher veio pedir oração. Daqui a pouco, peraí, diabo, não vai atrapalhar minha viagem não. Sai em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Maria. Pronto. Vai atrapalhar minha viagem? Lógico que não. Fazer igual um pastor uma vez. O demônio se manifestou no culto, e ele expulsava, o demônio falava que não saía, e ele tentava expulsar, o demônio falava que saía. Chegou meia-noite, ele já estava exausto. Ele chegou para o diabo: diabo, me fale uma coisa, você vai sair ou não? Você vai embora ou não? O diabo: não vou não. Ele disse: você não vai, então eu vou, fica aí. Foi embora. Deixou a mulher endemoniada. Não. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem está cheio de Deus aí? O diabo passa longe de você. Só falar assim: diabo, você sabe quem derramou o sangue precioso dele na cruz? Há poder no sangue. Então eu derramo o teu sangue, ele sai na hora. O sangue de Jesus, aleluia. Versículo 14: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Diga: eu estou sendo santificado, eu estou avançando, eu estou crescendo, eu estou rompendo, eu estou ganhando almas, eu estou jejuando, eu estou orando, aleluia. Sabe por que tem tanto crente fraco? Porque tem poucos crentes orando, tem poucos crentes jejuando. Eu vejo aí quando a gente faz jejum coletivo: ô pastor, tá difícil, tá ficando tonto. Se tá ficando tonto é porque nunca jejua, já se entregou. Ih pastor, deu 11 horas, o estômago começa. Senhor estômago. Então preste atenção, tem que orar, igreja. Orar, vem para a sala de oração, ora na sua casa também, leia a Bíblia, entenda o poder do sangue de Jesus. Versículo 15: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados, prepare-se para dar glória a Deus, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Você já viu a história de um pastor muito inteligente? Eu já contei isso várias vezes na igreja. Um pastor muito inteligente, muito intelectual, e tinha uma irmãzinha simples na igreja dele. E um dia aquela senhorinha chegou para ele e disse assim: pastor, sabe quem teve essa madrugada lá na minha casa? Pastor, quem, irmã? Jesus. E 1 mês, 2 meses, ela falando a mesma coisa. Pastor, ficou por aqui com aquela conversa que Jesus ia na casa dela. E ela dizia: ele sentou na minha cama e ficou conversando comigo um tempão, pastor. Aí o pastor disse assim: irmã, faz o seguinte, ele já estava por aqui. Quando ele voltar de novo na sua casa e sentar na cama para ficar conversando com a senhora, pergunta para Jesus o que eu fiz no 3º ano de seminário. Que aquele pastor tinha cometido um pecado muito grave no 3º ano de seminário. Só que ele se arrependeu, por isso ele estava no altar. Mas ele lembrou e ele falou para ela. Aí a irmãzinha disse: tá bom, pastor, eu pergunto. Deu umas 2 semanas, quem chega na igreja? A irmã, pastor. Jesus esteve lá em casa, sentou na minha cama e ficou conversando um tempão comigo. Ele disse: irmão, a senhora perguntou para ele o que eu fiz no 3º ano de seminário. Ela disse: perguntei, pastor, perguntei. Ele gelou na hora. Então pronto, agora eu vou ser excluído da igreja. Irmã, o que ele respondeu para a senhora? Pastor, ele disse que dos seus pecados ele não se lembra. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus, aleluia.
e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me livrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, meu irmão. Você já foi perdoado, você já foi lavado, você está purificado, você está livre para viver em vitória, triunfando. Por isso você está na igreja Vida Triunfante. Aleluia, aleluia, aleluia. Bate na mão do seu irmão aí diz assim: Deus tem vida triunfante para você. Vida triunfante não é vida reclamante, não é vida murmurando, não, é vida triunfante. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como que a gente entra no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus. Tudo é pelo sangue. Versículo 20: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração o quê? Sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações apergidos para os purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos o quê? Aleluia, com água pura. Irmãos, isso é ser cristão, querido. Não é viver uma vida o tempo todo capengando, não, querido. Irmãos, preste atenção. Você trabalha, você se esforça para levar comida para casa. Você leva e você quer ver os seus filhos se alimentarem bem. Eu acredito que nem um pai fica mendigando um pedaço de carne, contando quantos ovos a criança comeu, a quantidade de arroz. Pode até brincar, mas o pai, ele fica feliz em ver o filho que é bem alimentado. Agora preste atenção, Jesus Cristo, Ele não só trabalhou, Ele não só fez, sei lá, 40 horas semanais, Ele deu a sua própria vida. Ele não quer ver você se lamentando, murmurando, capengando. Ele quer ver você em vitória, alegre, feliz, sorridente, celebrando, porque você sabe em quem você tem crido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus é precioso por causa do seu poder pacificador. Ele estabelece a paz não apenas com a lei quebrada, mas também traz paz à consciência culpada. Não aceite nenhuma acusação do inferno. Terceiro, o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder reconciliador. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram o quê? Aproximados. Mediante o quê? Nós fomos aproximados de Deus. Estávamos longe. Existia um abismo por causa do pecado. Agora nós somos aproximados. Aproximados por quê? Pelas nossas obras? Não, pelo sangue de Cristo. Não temos poder para nos aproximarmos dele. Ele fez isso, é o poder do sangue. Quarto e penúltimo, o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder encorajador. Encorajador. Irmãos, quando a gente se apropria do poder desse sangue, você faz coisas que nem você acredita. Você faz coisas, você fala coisas que nem você acredita. Você diz: rapaz, mas eu falei isso. Mas você falou no poder do sangue, e vai acontecer. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é porque a gente é bonzão, não. Não é porque eu me sinto santarrão, não. Não é porque eu nasci num lar cristão, não. Eu só estou aqui em pé por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Pastor, o senhor pode ir lá orar para fulano? Até vou, mas você pode também. Porque eu não vou pelo nome do Isaac, eu vou pelo nome do poder do sangue. E você pode usar também esse poder. Aleluia. Você pode aplicar o sangue naquele enfermo lá, meu irmão. Aleluia. Tome posse. Tem crente que fica, porque nós viemos de uma religião assim,
que o líder vestia uma roupa diferente, mudava o tom de voz, então ele era o santão. Então você cometia um pecado, precisava de alguma coisa, você tinha que ir até ele. Não, agora você não precisa vir até o pastor, agora você vai até o pastor dos pastores. Irmãos, isso é a estratégia do diabo, para deixar a obra de Deus mais lenta. Você está lá com o enfermo, você tem o poder precioso do sangue de Jesus. Aí você diz: não, mas o pastor só pode vir depois de amanhã, ele está sem tempo. E o diabo está fazendo a festa, e você está com o mesmo poder lá que o pastor tem, e não faz nada. Pastor, vem aqui porque o fulano está endemoniado. E você está fazendo o que aí? Está endemoniado também? Se não tiver endemoniado e tiver debaixo do sangue, meu irmão, manda esse capeta embora agora, em nome de Jesus, no poder do sangue, e ele vai. Por isso que eu não gosto, você não vê aqui demônio fazendo festa no culto. O culto é para fazer festa para Deus e não para o demônio. A Bíblia diz que ele tem que fugir. Aleluia. E quando eu expulso, eu falo assim, ó, saia, se manifesta em silêncio. Nada de fazer barulho no meu ouvido. Meu ouvido é santo. Se manifesta em silêncio e sai agora. Tem que ser assim, no poder do sangue de Jesus, irmãos. Aleluia, olha aqui. Não entramos no Santo dos Santos pelo nosso próprio nome, nem por nossa própria justiça. Não importa quantas boas obras nós temos, ou mesmo o nosso bom comportamento, ainda precisamos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas querem ser curadas porque são bons cristãos, mas nós seremos curados por sermos bons ou maus cristãos. Nós não vamos ser curados por isso, nós somos curados pelo poder do sangue. Oh pastor, por que eu estou passando por isso? Eu nunca me desviei, eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal a ninguém. Está passando por isso? Para o poder do sangue se manifestar na sua vida. É o que Jesus disse para os discípulos: Senhor, quem pecou, ele ou o pai dele? Ninguém. Isso aí é para manifestar a glória de Deus. Para de ficar focando buscando picuinha, pelo em ovo. Comece a glorificar Deus. Doutor, o senhor falou câncer? Pois é para manifestar a glória de Deus, porque agora eu vou orar mais e vou manifestar o poder do sangue. Aleluia. Eu estava com o doutor essa semana, ele é muito brincalhão, e diz ele que é ateu. Não estou nem aí que ele é ateu. Aí eu falei assim: doutor, o senhor vai lá na igreja, vai sentar na primeira fileira. Aí ele disse assim, olha o que o cara falou, minha filha estava junto. Ele disse assim: só se eu estiver entubado e sedado para eu ir lá na sua igreja. Eu falei: pois é, você vai, nem que seja sedado e entubado, Deus vai te curar e você ainda vai ser meu pastor auxiliar. Brincando, sorrindo, a gente dá uma, né? E eu vou ver esse cara servindo a Deus. Ele me pôs agora, ele me desafiou. Agora eu vou orar mais por ele, porque há poder, são esses que Deus gosta. Eita Deus, são esses que ficam depois dizendo aí, viram fanático, fizeram lavagem de cabeça. Olha aqui, preste atenção, é pelo poder do sangue. Seremos curados porque acreditamos em Jesus e no seu sangue. Lucas capítulo 18, e nós já estamos encerrando, versículo 9 e 14, preste atenção no texto. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era religioso, que dizia santarrão. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância, dizendo assim: poxa, eu não posso nem me aproximar, eu sou tão pecador. A Bíblia diz: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para os céus,
mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Pecador. Aí Jesus disse para os caras: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa o quê? Justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será o quê? E quem se humilha será o quê? Exaltado. Não é o nosso poder, é o poder do sangue. Se a gente dizima, se a gente oferta, se a gente ora, se a gente jejua, é por causa do poder do sangue. Se o sangue não for com a gente não consegue jejuar. Se o sangue não for com a gente, não estiver debaixo desse sangue precioso, a gente não consegue orar. É pelo poder do sangue. Não podemos vir se gabando de si mesmo, ainda que sejamos os melhores cristãos da terra, para receber de Deus. É tudo pelo sangue. Não importa quantas boas obras você fez ou faz, não importa se você é o melhor cristão dessa igreja, quando você vier a Deus, venha com a confiança pelo sangue de Jesus e não pelas suas próprias obras. Simplesmente lance-se sobre a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: as misericórdias de Deus se renovam a cada, e elas são as causas de não sermos consumidos. Hebreus 10, 19 mais uma vez. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não porque tenho intrepidez para falar, não porque sou eloquente, não porque sou esforçado, porque sou uma pessoa ousada ou corajosa. A intrepidez é produzida pelo que eu sei sobre a verdade do sangue de Jesus. Estou lavado nesse sangue. É importante nós entendermos isso. Hebreus 10, 20 ao 23 diz: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações apergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos, aleluia, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é o quê? Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Isaías, anote aí. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo. Eu mesmo. Aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus. Preste atenção no texto. Vou demorar um pouquinho, só um pouquinho, mas preste atenção. Eu mesmo, diz o Senhor, por amor de mim, Ele está dizendo. Por que por amor dele? Porque foi Ele que morreu. Se Ele não te perdoar, se Ele não te purificar, o trabalho dele foi inútil. Então Ele está dizendo assim: por amor a mim, o sacrifício que eu fiz, o preço que eu paguei, eu vou te perdoar e não vou lembrar mais. Porque se Ele lembrar, Ele vai continuar sofrendo. Consegue entender? Vai continuar sofrendo. É igual aquela pessoa que diz que perdoa e toda hora está jogando na cara que o cara pecou. Ela sofre o tempo todo. Toda vez que ela lembra, ela sofre. Irmão, se perdoa, esquece. E se lembrar, não é mais para ter dor. Então não precisa nem falar mais. Se Jesus não lembra mais dos seus pecados, por que você quer se lembrar? Enquanto o diabo puder manter você pensando nos erros, nos fracassos e nas imperfeições passadas, ele manterá você em posição de desvantagem. Quinto e último, o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder vencedor. Quem está vencendo aí? É por causa do poder do sangue. Aleluia. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do... Eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. E pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você vai vencer também.
você já venceu pelo poder do sangue de Jesus. A palavra testemunho seria a confissão correta, e muitas pessoas fizeram suas confissões, mas eu entendo que muitos não creem, não sabem tanto quanto deveriam saber sobre o sangue do Cordeiro. Não sabe, porque se soubesse teria um outro resultado na vida. O Senhor não disse: eles pois o venceram pela palavra do seu testemunho, ou pela palavra da sua confissão. Disse: não, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você crê no poder do sangue, você recebe o milagre e você testemunha. Consegue entender? Porque você já venceu, você vai testemunhar, mas só o testemunho não te dá poder para vencer. Tem gente que fica vidrado só na palavra. Não, termina uma mensagem aqui, ouve outra ali, outra aqui. Irmãos, é o poder do sangue de Jesus. Você pode ouvir 1 milhão de palavras, 1 milhão de mensagens, se você não tiver entendimento do poder do sangue de Jesus, nada muda na sua vida. Nada muda. Agora, quando você entende, aí você vai testemunhar, você vai ter palavra para pregar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eles venceram, graças a Deus, há poder para vencer no sangue de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Há poder para vencer no sangue de Jesus. Poder para vencer o mundo, poder para vencer o diabo e todo o mal, poder no sangue precioso de Jesus. Você consegue ver? Aleluia, o poder do sangue de Jesus nesta noite. Você consegue entender esse poder do sangue? Em nome de Jesus, você não vai se curvar mais diante das acusações do diabo. Você não vai mais fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Em nome de Jesus, essa enfermidade não tem poder sobre a sua vida. Não tem poder. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida, ou recebo alguma coisa, uma bênção, aí alguém ouve e diz assim: ah, pastor, mas o senhor merece mesmo, né? Ah, isso é para o senhor merece. Não, não mereço. Sabe por que as coisas boas acontecem na minha vida? Por causa do poder do sangue. Por causa do poder do sangue. Nunca é mérito nosso, é sempre o poder do sangue dele. Sua empresa está bombando? Não é porque você é muito inteligente. Tem gente mais inteligente do que você, gente. Não é porque o seu currículo é o top dos top. Não. Tem gente que tem MBA, tem doutorado. Entendeu? Aí Deus esconde esses que não estão debaixo do sangue e pega você que entende o poder do sangue e coloca nessa posição. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa. Eu era diretor comercial de uma empresa, e tinha um rapazinho lá que ele não gostava de negão. Espero que pelo menos ele gostasse de nega, né? Mas de nego ele já declarou que... E um dia ele fez uma piada desagradável, nem vi. Colocou lá na porta da cozinha da empresa. Aí eu vi o pessoal comentando, o dono foi lá, tirou, rasgou. Eu falei: mas eu não estou nem aí. Eu estou debaixo do sangue, eu só estou nessa posição. Não adianta ele ficar com inveja, não adianta ele tentar puxar meu tapete, não adianta ele fazer brincadeira sem graça. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Daqui só quem me tira para uma melhor é Ele. Você está entendendo? Eu trabalhei numa empresa, numa TV, que todo mundo lá, não sei hoje, mas naquela época, trabalhava meio que temeroso, sabe? Você nunca sabia quando ia ser mandado embora. Até os artistas ficavam... Aí eu fui contratado debaixo de uma palavra que saiu do altar. Passaram-se alguns meses ou anos, sei lá. Eu arrumei um outro emprego e eu que não queria mais trabalhar lá. Mas foi Deus que me colocou lá e eu não queria. Se vocês acreditam que eu fui no RH dessa empresa, dessa TV, eu falei: olha, eu preciso que vocês me mandem embora. Eu não tô mais trabalhando para vocês. Eu entro aqui porque eu tenho um crachá, eu almoço aqui porque eu tenho um crachá, mas percebe que eu não estou fazendo nenhum contrato mais para vocês. Eu estou numa outra empresa, eu sou diretor de outra empresa. E eles falaram: vamos ver. Vocês acreditam que eu fiquei mais quase 6 meses recebendo daquela empresa? Eu ia meio-dia lá almoçar, eu passava nos médicos lá dentro,
e não trabalhava para eles, e eles não queriam me mandar embora. E eu ia lá e dizia: manda embora, por gentileza, não é justo. E quando me mandaram embora, eles me mandaram embora como se eles estivessem mandando. Eu recebi todos os direitos e não como eu estivesse pedindo. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, pastor? Não, porque é pelo poder do sangue de Jesus. Se você estiver debaixo do poder do sangue, você não vai temer nenhum mal. Aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, aleluia, esse descansará e dirás: o Senhor é o meu Deus, aleluia, o meu Senhor, aleluia, nenhum mal chegará. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido. E tem mais: quem está debaixo do poder do sangue não vive uma vida pecaminosa, vive uma vida santificada, vive se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Quem está me entendendo diz amém.